Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pela NeuroImprove Clinic. Hoje, neste webinar, vamos falar sobre a aplicação e os benefícios do neurofeedback no tratamento da epilepsia. Recordo que o chat está aberto para que possam utilizar, podem participar e também podem colocar as vossas questões em baixo no lado esquerdo, está bem? Vamos então iniciar com uma pequenina apresentação. O meu nome é Ana Filipa Pinho e sou técnica de Neurofisiologia. A minha licenciatura foi feita na Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto. Trabalhei durante 3 anos num hospital privado da Boa Nova, em Matosinhos, onde realizei eletroencefalogramas de diagnóstico, eletroencefalogramas de rotina e eletroencefalogramas com prova de sono. Neste momento, estou a trabalhar na clínica NeuroImprove a tempo inteiro. Na NeuroImprove, eu realizo então também os eletroencefalogramas quantitativos e sessões de neurofeedback. Os tópicos que vamos abordar hoje neste webinar são os seguintes. Vamos rever de forma simples e breve o que é a epilepsia. Vamos diferenciar, vamos fazer a diferenciação entre o que é uma crise epilética e o que é a epilepsia, porque não é a mesma coisa. Vamos falar um bocadinho também das classificações das crises epiléticas e dos síndromes epiléticos. Vamos falar dos sintomas das crises epiléticas e das implicações de viver com epilepsia, o diagnóstico e o tratamento desta doença. Vamos rever a informação que foi fornecida no webinar anterior acerca do neurofeedback. Vamos fazer uma pequena revisão sobre esse tema e vamos então também explicar de que forma é que esta terapia pode ajudar no tratamento da epilepsia, quais são as vantagens, qual é o objetivo deste tratamento e de que forma é que é aplicado. Bem, o que é a epilepsia? Penso que toda a gente já sabe, vamos fazer então uma breve revisão. A epilepsia é uma doença crónica do sistema nervoso central, onde ocorre a alteração do funcionamento da atividade cerebral, ou seja, como vemos na imagem, isto é um exemplo, e manifesta-se através da ocorrência de crises epiléticas. A epilepsia pode acontecer em qualquer faixa etária e pode surgir de forma inesperada. Então, e o que é uma crise epilética? Uma crise epilética é uma ocorrência transitória de sinais e ou sintomas resultantes de uma atividade neuronal síncrona excessiva, ou seja, aquela alteração do funcionamento da atividade cerebral. E a epilepsia é uma doença que se manifesta através da ocorrência de crises epiléticas súbitas, imprevisíveis e incontroláveis. Ou seja, uma coisa não é a mesma que a outra. A epilepsia é uma coisa, a crise epilética é outra. Para ser considerado epilepsia, é necessário que haja que tenham ocorrido pelo menos 2 crises epiléticas separadas por um período superior a 24 horas, ou então uma crise epilética com um elevado risco de ocorrer novamente, de haver repetição. Quando acontece uma crise epilética única, um evento único na vida da pessoa, por exemplo, associado a um traumatismo ou associado a abstinência alcoólica, por exemplo, acontece aquela crise epilética única, um evento único, não é considerado epilepsia. Aqui, para a nossa classificação de crises, temos que ter em consideração que normalmente a classificação das crises é feita através da origem da atividade cerebral e da forma como a crise evolui. Então aqui temos, através deste esquema básico da Liga Internacional contra a Epilepsia, temos aqui 3 colunas. Enquadramos uma crise de início focal quando realmente vemos que aquela crise tem início apenas numa zona do cérebro, uma localização contida no cérebro. Pode haver ou não perda de consciência neste tipo de crises e depois também temos então manifestações motoras ou não motoras. Uma crise focal
pode depois propagar-se para o resto do cérebro, ou seja, pode generalizar. Uma crise de início generalizado, então, tem a atividade epilética está presente em todo o cérebro e as manifestações também podem ser motoras ou não motoras. E normalmente temos sempre a perda de consciência. Esta coluna aqui do início desconhecido ou causa ou não classificável, nós colocamos aqui em lista de espera as epilepsias quando não temos informação suficiente para atribuir ao início focal ou ao início generalizado, ou seja, quando ainda não são conhecidas características suficientes para dizer que a crise tem início focal ou início generalizado, porque ela tem que ter uma das duas. Só que por vezes não é possível, não temos informação suficiente. Por exemplo, nos casos de epilepsias noturnas, não conseguimos saber porque ninguém assiste à crise e porque a pessoa muitas das vezes não tem consciência do que é que acontece quando está a ter a crise. Portanto, não temos informação suficiente inicialmente para classificar como de início focal ou início generalizado, fica então como início desconhecido. Provavelmente depois, através da realização de eletroencefalograma, um estudo mais pormenorizado, uma monitorização prolongada, conseguimos então atribuir características a este tipo de crises e então classificá-las de outra forma. A classificação das epilepsias ou síndromes epilépticas. Os pontos principais quando estamos a analisar uma epilepsia, para classificar, para atribuir um síndrome epiléptico, são primariamente o tipo de crises manifestadas pela pessoa e depois então a etiologia. A etiologia é a causa, porque é que aquela crise está a ocorrer. Podem ser causas estruturais, genéticas, infecciosas, metabólicas, imunológicas ou desconhecidas. Depois também são analisadas as comorbilidades ou outras condições médicas associadas. Através desta análise destes três tópicos, e depois também é um fator muito importante, é a idade do início das crises e da idade do paciente, através de toda esta análise, normalmente os médicos neurofisiologistas, neurologistas conseguem classificar o tipo de crise. Bem, qual é a sintomatologia que está presente durante as crises? Os sintomas que ocorrem durante as crises variam consoante o tipo de crise e a zona do cérebro que é afetada. Normalmente, os sintomas são sempre os mesmos, porque o tipo de crise é sempre a mesma, a zona do cérebro afetada é sempre a mesma. Então, os sintomas podem ser motores ou não motores. Como sintomas motores temos, por exemplo, os automatismos. Os automatismos temos, por exemplo, movimentos mastigatórios, aumento, diminuição do tónus muscular. Com o aumento do tónus muscular pode haver mordedura da língua, os movimentos tónico-clónicos dos membros. Com a diminuição do tónus muscular podemos ter, por exemplo, a perda de controle dos esfíncteres, a pessoa urina, mioclonias, clonias, espasmos. Como sintomas não motores, temos então sintomas autonómicos, tremores, taquicardia, paragem da atividade, sintomas cognitivos, a perda de consciência, alterações comportamentais, emocionais, uma sensação de medo inexplicável que surge assim de repente, normalmente acaba por ser premonitório de uma crise epilética que vai surgir. Sensoriais, temos, por exemplo, auras visuais, auras auditivas. Estas auras normalmente também acontecem como sintoma premonitório de uma crise, ou seja, ocorrem no início de uma crise epilética, que muitas das vezes pode generalizar. Antes de avançar para o slide seguinte, eu foco aqui na paragem da atividade. Muitas das vezes, como é um sintoma que acaba por não ser tão evidente, tão forte, é uma coisa mais subtil,
muitas das vezes passa despercebido, não é? Até acabarem por ser parados de atividade que duram mais tempo, quando a pessoa está a fazer uma tarefa e torna-se mais evidente que a parou de fazer de repente, porque se a pessoa estiver a ver televisão, ninguém nota, ninguém repara que a pessoa está ali e ficou sem consciência durante aqueles minutos. Muitas das vezes, esta paragem de atividades as pessoas associam a distração, déficit de atenção, e temos tido muitos casos na nossa clínica de crianças, os pais suspeitam que a criança possa ter déficit de atenção, dizem que eles estão sempre no mundo da lua, e ainda no ano passado tratamos dois meninos com epilepsia, que vinham para diagnosticar déficit de atenção, suspeita de déficit de atenção. E foi muito engraçado porque na realização do eletroencefalograma quantitativo eu pude ver a presença da atividade como morfologia epileptiforme. E então encaminhamos, na apresentação dos resultados do eletroencefalograma, falamos com os pais e encaminhamos estas crianças para fazer um eletroencefalograma diagnóstico com provas de ativação, hiperventilação, por vezes também faço essa ventilação, mas com prova de sono também para diagnosticar, e realmente foi diagnosticada epilepsia de ausências. Isto aqui para fazer uma parte da confusão que muitas vezes as pessoas fazem com esta paragem de atividade, com as crianças que estão distraídas e no mundo da lua. Ocorre muito essa dificuldade em perceber o que é o que é. Mas os sintomas da epilepsia não se baseiam só na sintomatologia das crises, porque há outras implicações na vida da pessoa com epilepsia que acabam por depois influenciar no dia-a-dia das pessoas. Estas implicações são alterações na memória, lentificação do raciocínio, dificuldade em manter a concentração ou dificuldade de atenção, alterações de humor com sintomatologia depressiva, perturbação da ansiedade, alterações do comportamento e alterações do sono. Estes sintomas que eu agora referi podem estar associados à ocorrência de crises, podem estar associados às alterações cerebrais que ficam consequentes da ocorrência de várias crises e podem também estar associadas aos efeitos secundários da medicação. Já sabemos que os fármacos antipiléticos têm muitos efeitos secundários, vou falar disso mais para a frente, mas alguns dos sintomas que eu referi aqui, algumas das implicações que eu referi aqui estão associadas a fármacos. Depois acaba por ser um bocadinho uma cadeia, porque assim, nós também sabemos que há fatores precipitantes de crises epiléticas. Por exemplo, a presença de ansiedade e stress, o cansaço, tudo isto potencia a ocorrência de mais crises epiléticas. E como nós temos aqui a ansiedade como consequência das crises e como consequência da medicação e alterações do sono como consequência das crises e da medicação, isto acaba por ser um ciclo vicioso. À medida que a pessoa tem mais ansiedade, porque tem medo que vai ter, porque tem receio de ter uma nova crise, essa ansiedade vai disputar ainda mais crises. E mesmo com o sono. Pessoas que têm crises epiléticas durante a noite não descansam e mais crises podem ter porque não descansaram completamente. Até podem ter depois durante o dia. Quando a ocorrência de crises não está controlada, existem várias limitações na vida da pessoa com epilepsia. Sabemos que há pessoas que têm crises e não podem conduzir, é impensável a prática de alguns desportos físicos, e o medo de a qualquer momento ter uma nova crise leva a pessoa a que sinta que não tem controle na própria vida. Então, o que é que nós podemos fazer para ajudar estas pessoas, não é? O que é que pode ser feito para ajudar? Para fazer um diagnóstico da epilepsia, normalmente os médicos recorrem sempre à história clínica da pessoa, fazem uma avaliação neurológica
Normalmente estas pessoas são diagnosticadas por médicos neurologistas, neurofisiologistas. Eles fazem essa avaliação neurológica, realizam um eletroencefalograma também para detectar a presença ou ausência de epilepsia e a localização. E podem também ser feitos outros exames diagnósticos, por exemplo, análises clínicas ou exames de imagem. Desculpa. Para quê? Estes outros exames de diagnóstico normalmente são utilizados para descobrir qual é a causa de epilepsia. Se é uma causa genética ou se pode estar associada, por exemplo, a um tumor cerebral. Ao fazer exames de imagem, consegue-se despistar então se há alguma outra causa responsável pela ocorrência das crises epiléticas. Os tratamentos. O principal tratamento, o tratamento de primeira linha para a epilepsia. Em primeiro lugar, não há cura para a epilepsia. E o tratamento de primeira linha, o tratamento mais utilizado é a medicação. Muitas das vezes os neurologistas, neurofisiologistas já sabem qual é a medicação que atua e que tem melhores resultados naquele determinado tipo de epilepsia que foi diagnosticado. Optam sempre então por aplicar um fármaco antiepilético que eles saibam que tem resultado naquele tipo de epilepsia e que tenha também o menor número de efeitos secundários possível. E fazem então a intervenção através de uma dose mais pequena e vão aumentando consoante as necessidades. Nem sempre é fácil acertar no medicamento, no fármaco antiepilético mais correto, porque todos somos diferentes, não reagimos da mesma forma, portanto nem sempre é tão linear, nem sempre é fácil. E então vão tentando, vão juntando dois fármacos antiepiléticos, ou vão alternando e vão fazendo também eletroencefalogramas constantes para ver quais são as alterações, se há diminuição da atividade epilética presente no eletroencefalograma. Como já falei anteriormente, os fármacos antiepiléticos têm muitos efeitos secundários, como a fadiga, tonturas, problemas de memória, lentificação do raciocínio, alterações no discurso. Mais grave, não tão frequente, a depressão. Outro tratamento também utilizado, a cirurgia. Normalmente utilizam a cirurgia quando a epilepsia é focal, não é? Localizada numa região, e se sabe que ao remover aquela parte do cérebro não vai trazer efeitos secundários, efeitos graves, não é? Efeitos mais graves do que a própria a presença da epilepsia. Como é que eles fazem esta cirurgia? Não fazem através, primeiro avaliam o eletroencefalograma, mas é uma avaliação contínua. Normalmente eles têm que registar mesmo uma ocorrência de crises, não é? A ocorrência de várias crises, para perceber qual é que é o foco da atividade epileptiforme e atuar depois então aí. Normalmente, estas pessoas que são submetidas à cirurgia vão e ficam internadas numa unidade de monitorização de epilepsia, pelo menos durante, normalmente, 5 dias de internamento, em que é feito o desmame da medicação, qualquer medicação que a pessoa faça para o tratamento da epilepsia, para controlar as crises. Faz então este desmame e o objetivo então é mesmo registar uma crise, várias crises completas, perceber então qual é a origem, como é que a crise evolui e então, sendo possível, se a crise for localizada, se puderem remover aquela parte do cérebro sem causar outros efeitos mais graves, avança-se para a cirurgia e remove-se aquela parte. Outras terapias utilizadas no tratamento do neurofeedback são, por exemplo, a estimulação do nervo vago, como o próprio nome indica. O nervo vago é estimulado, então, para controlar a ocorrência das crises. Dieta cetogénica, também como o próprio nome indica, é uma dieta alimentar em que é removido todos são removidos alguns alimentos da dieta, porque para quê? O objetivo
é diminuir a glicose das células, que também isso vai diminuir a excitabilidade do cérebro. Consequentemente, diminui também a ocorrência de crises. Esta dieta cetogénica tem-se mostrado também muito eficaz no tratamento das crises epiléticas, mas nem toda a gente pode fazer este tipo de dietas. Estimulação cerebral profunda baseia-se na estimulação do cérebro, como diz, e é através da colocação de elétrodos no cérebro, portanto é um tratamento mais invasivo, e este tratamento então baseia-se também em controlar a excitabilidade do cérebro, contrariar a excitabilidade quando há presença de crises para evitar que elas ocorram. O neurofeedback é uma das outras terapias então que temos à disposição para o tratamento da epilepsia. Então agora nesta parte eu vou rever um bocadinho então do que foi falado no último webinar acerca do neurofeedback. O que é um neurofeedback? O neurofeedback é uma técnica de modulação do padrão da atividade cerebral pelo próprio paciente. É indolor, não é invasivo, não recorremos a qualquer tipo de fármacos e não há efeitos secundários significativos na utilização do neurofeedback. Antes de realizar qualquer tipo de intervenção com o neurofeedback, fazemos sempre um eletroencefalograma quantitativo. Uma eletroencefalografia quantitativa é uma análise que compara os resultados obtidos com os valores expectáveis para a idade e para o sexo do utente, ou seja, vamos comparar os valores que temos com a base de dados e através dessa comparação vamos perceber se os valores estão dentro do que é expectável ou não para a idade e para o sexo da pessoa. Aqui embaixo à esquerda temos o eletroencefalograma em bruto e do lado direito temos então a análise quantitativa do eletroencefalograma. E aqui podemos ver então que na análise quantitativa temos acesso às diferentes bandas de frequência que existem, da mais lenta para a mais rápida, delta, teta, alfa, beta e I-beta. E depois então também conseguimos perceber que a localização, temos o nariz, não é? À frente, as orelhas, e vamos vendo então se os valores estão corretos ou se há alterações através da escala de cores. Se os valores estiverem, se aquela banda de frequência estiver a verde, quer dizer que está nos valores ideais para aquela pessoa. Se se afastar, e conseguem ver aqui em baixo também a escala das cores, se se afastar para os valores amarelos, laranja e vermelho, então quer dizer que naquela banda de frequências, naquela localização que está mais vermelho, que está mais laranja, há um excesso daquela atividade em relação ao que é normal. Se os valores se afastarem então para o azul claro e azul escuro, sabemos que naquela zona e naquela banda de frequências há um déficit daquela atividade cerebral. O nosso objetivo depois com o neurofeedback é contrariar estes desvios que nós vemos aqui, que nós vemos na análise quantitativa. Quando vemos que algo está vermelho, e por exemplo na localização central, como temos aqui a beta, quando vemos que algo está, alguma atividade está em excesso, vamos orientar o tratamento do neurofeedback naquela zona mais preocupante, vamos colocar os elétrodos naquela zona e vamos tentar então diminuir, aproximar aqueles valores para o verde. Vamos tentar então normalizar e colocar o mais verde possível. O neurofeedback então é muito fácil e é muito simples, não é doloroso, como eu já falei. A pessoa está confortavelmente sentada numa cadeira e tem um ecrã de televisão à sua frente. Colocamos então, como eu falei, não fazemos como no eletroencefalograma, são menos elétricos, colocamos 5 elétrodos na cabeça. Essa informação do eletroencefalograma é transmitida para o nosso computador e, mediante as alterações que vão sendo feitas na atividade cerebral, a pessoa vai recebendo feedbacks positivos ou negativos. Recebe feedbacks positivos
quando se aproxima dos valores da normalidade, quando coloca os seus valores mais verdes. Quando se afasta do que nós queremos, o feedback então que a pessoa recebe é um feedback negativo, porque está a se afastar do que nós pretendemos. Então o cérebro vai aprender que tem que estar de uma forma, de certa forma, para receber um feedback positivo. Então vai treinar e vai estar sempre a funcionar daquela forma. E vai se aproximando cada vez mais dos valores da normalidade. Por exemplo, um dos feedbacks que nós temos aqui, que nós temos na nossa clínica, é o que está aqui presente nesta imagem, é o jogo da meditação. Quando os valores se aproximam do que nós queremos, o homem que está ali a meditar vai subindo. Quando os valores se afastam do que nós queremos e não está a haver uma modulação correta, o senhor começa a descer. E nós então vamos tentar pedir à pessoa para para fazer subir o homem que está a meditar e vamos tentar manter, subir e manter, não deixar de descer. E assim estamos então a fazer uma modulação da atividade cerebral. Na epilepsia, então, como é que nós vamos intervir com o neurofeedback? Na epilepsia, nós temos duas formas de intervenção distintas. Nós podemos então atuar na redução e eliminação da frequência e da intensidade das crises através do treino da modulação do ritmo sensório-motor, que é esse MR training que nós temos aqui azul, e podemos então utilizar o V-Score training, que é o que nós utilizamos em quase todos os casos na nossa clínica, casos de déficit de atenção, utilizamos sempre este V-Score training. Vamos normalizar os valores cerebrais da pessoa, vamos tentar aproximar os valores o mais possível da normalidade, tentar contrariar aqueles desvios, e dessa forma controlamos os sintomas resultantes da presença da epilepsia e ou dos efeitos secundários da medicação. Tanto uma abordagem como a outra vão fazer com que haja uma melhoria significativa da qualidade de vida, quer na diminuição da frequência das crises, quer depois também ao contrariar aqueles sintomas que eu já falei anteriormente. Então, o V-Score Training, como eu estava a dizer há bocadinho, é o que nós normalmente utilizamos sempre na nossa clínica, porque é mais fiável. Estamos sempre a comparar o eletroencefalograma, os valores da pessoa com uma base de dados, não há margem para erros. Estamos sempre ali a tentar melhorar a atividade cerebral daquela pessoa, de uma forma ou de outra. Neste caso, vamos então analisar cada caso, fazemos a análise do eletroencefalograma quantitativo da pessoa, com crise, analisamos os sintomas que quer tratar, podem ter ainda ou podem ter crises ou as crises estarem controladas. Se as crises estiverem controladas, vamos tratar outros sintomas presentes, como já tinha referido anteriormente, perturbação da ansiedade, que está associada à presença de epilepsia, ou alterações de sono. Vamos tentar então fazer com que haja uma melhoria do sono da pessoa. No V-Score Training, o protocolo que nós utilizamos é sempre um protocolo personalizado então para melhorar os valores da pessoa. Reduzir as alterações do funcionamento cerebral. Como eu falei anteriormente, então dá para ser aplicado em todas as epilepsias, quer as crises estejam controladas ou não. O treino da modulação do ritmo sensório-motor. Este aqui pode ser utilizado depois de normalizarmos então a atividade cerebral da pessoa, ou seja, depois de fazermos o treino de score. Normalmente é utilizado quando as crises não são controladas, porque este aqui vai então intervir na frequência e na intensidade das crises epiléticas. Pode e deve ser utilizado em conjunto com outros tratamentos, para que haja também melhores resultados, não é? E porque muitas vezes a pessoa já está a ter outro tratamento e está à procura de outra opção, não é? Normalmente, quando uma pessoa tem crises epiléticas e não estão controladas, faz um mapa, um registro de crises para mostrar ao médico,
deve continuar a fazê-lo depois de iniciar o treino de neurofeedback, este Discord Training. Porquê? Este treino de modulação sensório-motor. Para percebermos então de que forma é que este treino vai ter interferência no número de crises, na intensidade e no número de crises. O objetivo desta abordagem, deste protocolo, é mesmo a diminuição ou eliminação total de crises. E tem sido provado que é eficaz a fazê-lo. Então, qual é o protocolo que nós utilizamos na modulação do ritmo sensório-motor? O objetivo é aumentar o ritmo sensório-motor para diminuir a ocorrência de crises. Então, vamos colocar os elétrodos na localização do córtex sensório-motor, esta zona aqui. Esta parte é responsável é o nosso córtex sensório-motor. E o objetivo, então, vamos aumentar beta, aumentar o ritmo sensório-motor e vamos diminuir ondas lentas como θ, delta. E também não queremos já beta, porque não traz benefícios. Então, o objetivo principal, aumentar beta 1, diminuir θ. Através deste mecanismo, nós somos capazes, então, de controlar a excitabilidade do cérebro. Ao prevenir, evitar uma excitabilidade excessiva do cérebro, vamos então vamos controlar então a frequência das crises e a intensidade das mesmas. Então, como eu falei anteriormente, deixa eu só voltar para trás, como eu falei anteriormente, se a pessoa tem as crises controladas, nós fazemos então o Discord Training para diminuir, para normalizar o funcionamento cerebral. E dessa forma tratamos os outros sintomas que estão presentes e que a pessoa quer tratar. É raro uma pessoa com epilepsia ter o traçado sem alterações, mas caso acontecesse, se o traçado estivesse normalizado, se não houvessem alterações no eletroencefalograma quantitativo, passaríamos logo para o treino de modulação sensório-motor. Quando a pessoa tem crises, fazemos inicialmente então o treino do Discord para melhorar a atividade cerebral e só depois, passado algumas sessões e fazendo uma nova reavaliação através do eletroencefalograma quantitativo, vemos então quais foram as alterações provocadas na atividade cerebral, aproximando-se então do ver dos valores que nós queremos. Podemos passar para o treino sensório-motor, com o objetivo de depois diminuir as crises e controlar as crises. E para concluir, então, como eu já referi anteriormente, a epilepsia é uma doença crónica, não há cura para a epilepsia. As pessoas têm que aprender, é uma condição que as pessoas têm para o resto da vida, portanto têm que aprender, acabar por aprender a lidar com elas. O neurofeedback traz muitas vantagens e benefícios, como eu já disse, não é uma intervenção invasiva nem dolorosa, não traz qualquer contraindicações e pode ajudar de duas formas diferentes. Pode ajudar no controle das crises, no controle da intensidade e da frequência das crises, e pode também ajudar a intervir noutros aspectos, noutros sintomas que estão ali a dificultar um bocadinho a vida da pessoa. Ansiedade, depressão, os problemas de sono, aquele ciclo vicioso, tentar quebrar aquele ciclo vicioso que vai provocando ainda mais crises, ainda mais alterações de sono, ainda mais ansiedade. Podemos também intervir com um neurofeedback nesse sentido. E acabamos por também diminuir o número de crises ao quebrar esse ciclo. O neurofeedback pode trazer melhorias na qualidade de vida da pessoa nestes dois aspectos que eu referi, portanto, aí as suas vantagens e benefícios. Este webinar foi preparado para disponibilizar informação acerca dos benefícios do neurofeedback no tratamento da epilepsia. Estou disponível para questões diretas e de resposta curta através de e-mail. Pode utilizar então este e-mail que está abaixo.
e as questões, comprometo-me a responder às questões com a maior brevidade possível.